E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dev Precavido de novo. Estou voltando dessa vez para o segundo devlog do projeto de Mamante. Dessa vez para mostrar a mecânica, finalmente concluí ela aqui, a mecânica do inimigo, do primeiro tipo de inimigo que foi feito para o jogo. Eu já mostrei um pouco dele no último devlog, mas agora ele ainda tinha alguns bugs naquele momento, principalmente visual. Agora isso está tudo corrigido, então eu vou explicar aqui, falar um pouco do processo, de como foi fazer ele, como explicar um pouco do código por trás, e é isso. Então vamos lá. Dessa vez, então, eu vou demonstrar aqui pelo próprio editor do Unity, para ficar um pouco mais fácil de focar no inimigo. Então aqui a gente tem ele. Como eu disse no último devlog, o objetivo é que o jogo final tenha 3 tipos de inimigos. Então esse daqui é o primeiro deles, que vai ser o comum, o padrão, que só fica andando para lá e para cá e corre atrás do jogador quando ele vê ele. Então a gente tem ele aqui no estado neutro, indo de um lado para o outro. E quando ele vê o jogador, aqui é o campo de visão dele, ele começa a correr. E mesmo que ele não esteja mais vendo o jogador, ele continua correndo por um tempinho, até que ele desiste de procurar, então ele para de ver o jogador e resume aqui a andar. Fora isso, a gente tem a mecânica do dash do Dimamante, também foi falada no último vídeo. Então, se o jogador encosta nele, ele toma dano e tal. E se o jogador atravessa o inimigo com o dash, agora não dá mais aquele bug, ele mata o inimigo. Antes de falar do código, porém, eu queria mostrar um pouquinho antes da arte, que também foi grande parte do tempo de desenvolvimento acaba sendo o de trabalhar na arte, né? Então, a ideia é que todos os inimigos do Dimamante tenham essa base em ser essas criaturas meio que feitas de fumaça, assim, malignas. Todas elas vão ter a mesma cor, aí parecido, vai mudar o formato. Eu quis fazer uma criatura humanoide, mas para tentar deixar ela bem distinta de um humano, eu tirei os braços dela para ter mesmo a ideia de ser uma criaturinha. Então aqui eu até tentei simular um pouco melhor a ideia da fumaça pelo corpo aqui. Isso daí aqui ia ser como se fosse uma ondulação que teria no corpo do inimigo. Mas no final não ficou muito legal, então eu desisti dessa ideia, deixei para o movimento aqui da cabeça mesmo. Antes ele estava um pouquinho diferente. Aqui eu estava tentando dar o efeito de fumaça dessa forma, até mesmo com outros efeitos aqui no meio, mas no final acabei não gostando muito porque estava destoando muito do estilo do próprio Dimamante. Então esse foi o visual que eu quis deixar no final. Então essa daqui ficou a animação dele parado, né, a idle dele. Eu dei uma estudada legal numa coisa que inclusive eu não sabia fazer até agora, que era esse movimento meio ondulatório. Eu vi uns vídeos de referência muito bons, e eu gostei principalmente de como ficou na animação da corrida, mas aqui ficou na cabeça dele, eu achei que ficou bem legal. Então, movimento de idle dele, movimento de movimento, né? Esse daqui ele andando. Eu usei aquele ciclo de animação famoso eu vou colocar aí na tela, mas daquele livro de animação bem famoso que eu não tô lembrado do nome agora. E aqui é a corrida dele, que eu quis fazer como se ele sumissem as pernas, ele virasse tipo um formato mais fantasma mesmo. Aqui se mexe mais rápido, que ele não tem mais as pernas também. Eu gostei bastante de como ficou esse movimento. Dá pra ver aqui no frame a frame esse movimento de ondulação, bem que eu falei. Eu gostei mais de como ficou a ondulação da cabeça dele na corrida do que no próprio idle. E aqui um único frame dele morrendo, que é ele tendo sido cortado ao meio pelo Dimamante, né? Não é suposto ser sangue isso daqui, e sim o mesmo, sei lá, ectoplasma vermelho dos olhos dele. Já tá óbvio, né? Mas eu tenho usado o Sprite para fazer as animações e a pixel art do jogo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho do código, da lógica de programação, principalmente, e começar por aqui. Começar pela classe inimigo, que é a classe que eu criei que vai englobar todos os inimigos do jogo.
Eu ainda não tenho o script dos outros tipos de inimigo, mas foi dela que eu derivei a classe Walker, né, que é como eu chamei esse tipo de inimigo que anda. Então, o principal aqui que nós temos no projeto é a classe inimigo, a classe Walker, que deriva dela, tem todas as características que um inimigo tem, mais as próprias características, e a interface iDashable, que a classe inimigo implementa. Essa classe aqui, ela é implementada, ou melhor, essa classe não, essa interface, ela é implementada por todas as entidades do jogo, que no final provavelmente vão ser só os inimigos, que sofrem algum tipo de consequência quando recebem o dash do Dimamante. Também tem o Enemy Manager, que é o responsável por, quando o Dimamante está dando o dash, fazer pararem todos os inimigos da tela. Então eles param de se movimentar para dar aquele timing mais cinemático. Então agora vamos falar um pouquinho da classe inimigo, né? Que é essa classe geral que engloba todos os tipos de inimigo. Quais são as principais características dela? Primeiro de tudo, ela tem um apontador para a corrotina, que se chama Current Behavior, porque a maneira como eu estou lidando com os diferentes comportamentos, né, dos inimigos, o comportamento neutro, o comportamento hostil, cada um deles é uma corrotina diferente que atua, que fica em loop sempre enquanto o inimigo está naquele estado. E como eu pretendo seguir essa lógica com todos os inimigos, a classe inimigo define essa corrotina, esse apontador para a corrotina, né, current behavior, que vai estar apontando para a corrotina atual. A gente tem também uma variável current state, do tipo enemy state, que é um enum, que pode ser neutro, hostil ou morto, que eu defino aqui também e pretendo usar para todos os inimigos deles poderem estar sempre em um desses três estados, né? Então, no caso do inimigo que eu mostrei, o neutro é quando ele está andando, não está procurando o inimigo, né? Ele não está vendo o inimigo, aí ele entra no estado hostil quando vê o inimigo, e o morto é o que ele vai quando param as cortinas, porque ele acabou de receber o dash do Dimamante. E a gente tem também aqui uma cortina, que é a cortina de morte, de que o inimigo ativa quando ele recebe o dash do Dimamante, que no caso vai ser igual para todos os inimigos, e é aquilo que ele dá aquele pulo para trás, né? Ele é empurrado para trás e para cima, e muda o sprite para ele cortado no meio. Quem chama essa função é a função onDashThrough da interface iDashable. Então ela força o inimigo a implementar essa função, que é chamada por toda entidade que recebe o dash do Dimamante. Então o inimigo está ali andando, ele recebe o dash do Dimamante, o dash do Dimamante faz as entidades iDashable chamarem onDashThrough, que nesse caso chama o die. E agora que a gente já entende da classe inimigo, a gente pode falar da classe Walker Enemy, que é a classe derivada de inimigo que engloba aí as funções específicas desse inimigo que é o tema de hoje. Então a primeira coisa que ele tem é a variável current behavior, que é a mesma que aponta para a corrotina que a classe enemy define, que vai estar sempre apontando para o neutral behavior ou para o hostile behavior, que são duas corrotinas que sempre uma ou a outra vai estar ativa, que define o comportamento neutro ou hostil do inimigo. E as duas chamam a função check for pitch, que é só para garantir que o inimigo não vai cair no buraco. Além disso, a gente tem a corrotina check for player, que vai indicar se o inimigo consegue ver o jogador ou não. E ela está sempre ativa, diferente dessas duas aqui que alternam entre si. Então agora vamos falar da função check for player, que é essa função, essa corrotina que é chamada a todo momento, que define se o inimigo está vendo o jogador ou não. Nada mais que é do que o inimigo lançando um raycast e, a partir disso, dizendo se ele está vendo o jogador ou não. Então, se esse raycast bater no jogador, ele vai dizer, estou vendo o jogador. E dependendo se ele está vendo ou não o jogador, ele pode chamar outras funções, dependendo das condições que são. Então, se ele acertou, ele lançou o raycast e ele está vendo o player e o inimigo está no estado neutro,
ele vai mudar para o estado hostil e começar o hostile behavior, que é aquele de começar a correr. No entanto, se ele manda esse raycast e ele não está vendo o jogador, né? Então o jogador não está aqui, ele está no estado hostil e ele não está procurando o player, ele começa a procurar o player, que é o quê? É ele se manter no estado hostil por alguns segundos até que, enquanto ele não estiver vendo o jogador. E se durante todo esse período de tempo ele continuar sem ver o jogador, ele volta pro estado neutro. É isso que essa função search faz. Se ele, ainda na função search, se ele ver o jogador de novo e esse tempo ainda não tiver passado, ele reseta para o estado hostil. E aí, reseta esse comportamento. Então, a gente tem o neutral behavior, o comportamento de quando o inimigo está no estado neutro, que consiste num loop de ele espera alguns segundos parados e sorteia se ele vai para a direita ou vai para a esquerda, e aí ele anda um pouco naquela direção por N segundos e repete esse ciclo. Quanto ao hostile behavior, comportamento hostil, é simplesmente corre para ele, então ele aumenta a velocidade e vai seguindo sempre em frente. E se chegar num pitch, isso daqui também acontece no neutral behavior, mas se ele chegar num buraco, ele muda de orientação e começa a correr para o outro lado. E essa foi a atualização mais recente do projeto de Mamante. Agora eu estou trabalhando no segundo tipo de inimigo, que vai ser um inimigo voador. Então a ideia dele é que ele voe entre ponto A e ponto B, e quando ele avista o jogador no campo de visão dele para baixo, assim, ele dá um ataque rasante e depois volta a voar. E aí o Dimamante vai ter que conseguir cortar ele enquanto ele estiver próximo ao chão. Eu acho que o próximo devlog talvez demore um pouquinho mais do que esse demorou para sair, porque eu ainda estou no processo de programar, a lógica é bem parecida, então inclusive não vou ter que reexplicar algumas coisas, mas eu ainda tenho que fazer toda a arte e tal, definir como vai ser o bicho voador, e isso vai tomar um tempinho, mas vou tentar fazer o mais rápido e eficientemente possível. E é isso para o devlog de hoje. Espero que minha explicação tenha prestado. Fiquei muito feliz com os comentários que eu recebi no último vídeo. Agradeço a gentileza aí de quem assistiu, de quem deixou um comentário. E se tiverem alguma dica, alguma recomendação de como deixar esses devlogs melhor, de como me fazer entender melhor, né, nessas explicações que eu dou, eu estou aberto a sugestões. E é isso então, obrigado por assistir. Até o próximo devlog.